Olá, pessoal! Aqui quem fala é a Dailza Melo Videira e estaremos colocando para vocês a 7ª e 8ª parte desse livro magnífico, Cryon, A Viagem para Casa. Espero que vocês estejam gostando. Deixe nos comentários o que vocês estão achando, quais as expectativas, se vocês identificaram algo. Curta o vídeo, compartilhe, ative o sininho para receber as notificações. E muita gratidão, é uma honra tê-los aqui conosco. Vamos para a leitura. 7ª parte, a terceira casa. Antes de entrar na terceira casa, Mike parou no caminho para ler um letreiro que havia na relva. Era da mesma cor da casa e tinha uma inscrição: Casa da Biologia. A casa era de uma cor só, como as anteriores. A estrutura era de estilo campestre e a cor era de um formoso tom verde-amarelo brilhante, que parecia fundir-se com as tonalidades naturais da exuberante relva e das árvores. Toda a relva estava matizada pela tênue luz do crepúsculo. Mike sabia estar prestes a conhecer outro anjo que, sem dúvida, se tornaria seu amigo. Fez um balanço do que se passara nas duas casas anteriores e calculou, acertadamente, que ambas tinham sido orientadas para sua preparação. Desta forma, tinham-no ajudado a preparar-se para realizar a viagem. Encontrava-se no início da preparação. Depois de tudo o que passei, isso parece ser mais fácil, pensou. Quando se aproximou da casa, um enorme anjo verde apareceu no alpendre a recebê-lo. Olhou enquanto se aproximava e saudou-o com a invariável frase: Bem-vindo, Michael Thomas, do propósito puro. Este anjo, a quem Michael chamou automaticamente Verde, parecia ser muito alegre e especialmente bondoso. Mike intuía que todos os anjos tinham uma grande veia humorística, que em Verde parecia ressaltar de modo especial, pois sorria constantemente. O anjo olhou para Mike e piscou-lhe um olho enquanto dizia: Que linda espada! Boa noite, Verde, saudou Mike, ignorando o comentário acerca da espada. Enquanto pensava, aposto que disse aquilo para eu me sentir melhor, por andar a carregar uma coisa que creio estar fora de lugar nesta busca espiritual. Nana, respondeu o anjo, lendo os pensamentos de Mike. Nem todas as espadas são tão esplêndidas como a que levas aí. Sei o que estou a dizer, pois já vi muitas. E o que é que a torna diferente? Perguntou Mike. Nós demos-te uma espada especial por uma razão, Mike. O teu propósito é realmente puro e o teu coração ressoa literalmente a compasso com a tua busca. Portanto, os teus instrumentos refletem algo que todos os que são como eu podem ver. Entra, por favor. Mike seguiu atrás de Verde e entrou na casa, continuando a falar. E isso torna-me diferente, especial, melhor. Faz com que o teu potencial seja enorme, Michael. Lembra-te de que, como ser humano, tens escolha. Nós nunca classificamos os seres humanos, nem os dividimos em categorias. O que fazemos é ver cada um como um nível de potencial energético. Potencial para quê? Para a mudança, exclamou Verde. Por quê? Verde parou e voltou-se para Mike.
acabavam de passar por vários quartos pequenos de cor verde e, nesse momento, encontravam-se à entrada do que parecia corresponder aos aposentos temporários de Mike. O anjo falou em tom suave, com um enorme sentido de paciência e de respeito para com o ser humano que tinha à sua frente. Por que razão estás aqui, Michael Thomas? Para tornar possível o meu regresso ao lar, respondeu imediatamente Mike com franqueza. E o que deves fazer para que tal seja possível? O anjo estava a proporcionar uma oportunidade para que Mike definisse a sua situação atual. Percorrer o caminho das 7 casas? Disse Verde, pressionando-o mais. Converter-me num ser dimensional diferente? Com esta resposta, Mike estava a repetir timidamente, como um papagaio, aquilo que se lembrava da explicação que Laranja lhe dera. Verde sorriu abertamente e disse: no final, Michael Thomas do propósito puro, compreenderás realmente algumas das palavras e conceitos de que agora fazes eco. Laranja explicou-te isso que acabas de me dizer, não é verdade? Mike sentiu-se descoberto. Sim, foi isso mesmo que ele me disse. E para ser sincero, ainda não sei o que significa. Eu sei, disse o enorme ser verde pensativo. E torno a perguntar-te: o que vás fazer para chegar a casa? Mudar? Afirmou Mike triunfadamente. Por quê? Perguntou Verde. Agora, esta pergunta fechava um círculo e Mike percebeu que tinha de responder a sua própria pergunta. Por que é que não posso chegar lá, a menos que mude? Perguntou Mike astuciosamente. Exato! A viagem de regresso à casa consta de várias etapas, meu amigo humano. Primeiro, está o propósito de ir. A seguir vem a preparação. Isso implica sempre a descoberta de si mesmo e a compreensão de que as alterações que deves experimentar são necessárias para que conseguires chegar ao seu objetivo. Já estar a sentir isso, finalmente, deves estudar como funcionam as coisas para seres capaz de te sentires à vontade com a perspectiva do conjunto. Abrir a porta final, que tem a inscrição Lar. É como uma graduação, Michael. Não existe nada parecido. Esta era realmente a primeira vez que um anjo falava sobre o término da viagem e a porta final. Mike estava muito emocionado. Explica-me mais sobre o que posso esperar, Verde. Isto era o que mais interessava a Mike, o objetivo final e aquilo que eu esperava quando abrisse essa porta. Tu mesmo definiste essas coisas ao fazer a tua petição inicial, respondeu Verde. De repente, Mark lembrou-se da conversa que desencadeara todo o processo, com aquela personagem enorme, branca e sem rosto, que lhe pediu uma descrição do lugar que ele chamava de O Lar. Sabias isso? Perguntou Mike emocionado. Todos nós formamos parte de uma família, Michael. Verde deslizou para o centro do quarto onde Mike ia se hospedar e comentou. Tudo isso deve ser familiar para ti. Mike olhou à sua volta. O ambiente era muito parecido com os das outras casas, além de ser extremamente favorável ao sono e ao descanso. Percebeu o cheiro da comida, que já estava preparada no quarto ao lado. O anjo assinalou o armário e disse: desta vez também podes contar com roupas para ti, Michael. De imediato, Mike tornou-se consciente de que o aspecto deveria ser horrível. As suas roupas rotas estavam cheias de sangue de lama seca, consequência da tempestade que há pouco terminara e que ameaçara sua vida. Olhou para a zona que Verde assinalara. De fato, a roupa estava ali. Olhou com mais atenção e viu que era roupa de viagem de boa qualidade, exatamente da sua medida. Também havia uma lindíssima túnica verde. Voltou-se para o anjo para lhe perguntar como soubera a medida que ele usava, mas não o viu em lado nenhum.
Mike sorriu para si mesmo e falou em voz alta, sabendo de antemão que Verde podia escutá-lo. Boas noites, meu angélico e verde amigo. Ver-te-ei amanhã. Mike jantou e dormiu profundamente nessa noite até às 5 da manhã. A essa hora teve um pesadelo. Em sonhos voltou a ver a horrível e sinistra coisa que se aproximou dele durante o lapso de tempo em que esteve indefeso e exposto por causa da tempestade. Voltou a sentir a advertência de que essa coisa ameaçava sua vida. Isso aterrorizou-o. Despertou sobressaltado e alagado em suor. E Verde estava ali, junto à sua cama. Estás preparado? Vocês nunca dormem? Perguntou Mike, esfregando os olhos. Claro que não. Mas ainda está escuro lá fora? Mike ainda se sentia cansado por causa do pesadelo horrível e porque, ao que parecia, lhe faltavam horas de sono. Na casa de biologia, temos este costume, Michael Thomas. Verde sorriu de novo e permaneceu de pé. Estarei aqui todas as manhãs às 5:30 para começar as lições. Antes de terminarmos a sua instrução, já terás compreendido tudo o que se refere aos padrões de sono, à energia biológica e aos pesadelos. Conheces os meus sonhos? Interrogou Mike, assombrado. Michael, continuas a não te dar conta da nossa ligação contigo? Sabemos tudo acerca de ti e honramos enormemente o teu processo. Verde retrocedeu uns tantos passos para se afastar da cama e fez enérgicos sinais a Mike para se pôr em marcha. Este sentiu-se um tanto incomodado. Verde, estou nu. É mesmo assim que vais começar as tuas lições, Michael. Não sejas tímido. Veste a túnica verde que está no armário. Mike fez o que se lhe pedia e dirigiu-se imediatamente ao quarto contínuo para desfrutar do seu pequeno almoço. Verde comportou-se como um cão serviçal. Sentou-se junto de Mike e observou tudo o que este ia comendo, mesmo sem dizer nada. Era a primeira vez que o mestre angélico tinha para com ele esse tipo de atenção. Havia algo que era diferente das outras casas. Depois de comer, Verde conduziu Mike para uma zona especial para o ensino. As outras casas onde estivera eram enormes, com grandes salas e altos tetos. Nesta, ao invés, todas eram pequenas. A maior parte dos ensinamentos tinha lugar numa só sala. Verde começou a sua instrução nesse preciso instante. Pediu a Mike que tirasse a túnica. Michael Thomas, de propósito puro, assinala a tua iluminação. Não te entendo. Onde está o teu propósito puro? Onde está o teu amor? Onde está essa parte de ti que conhece Deus? Verde tinha um objetivo e continuou. Chega-te um pouco para frente e assinala agora a parte do teu organismo onde residem tais atributos. Mike não teve de espremer os miolos. Agora compreendia que Verde, não sendo humano, queria que ele lhe mostrasse onde residiam esses valores. Alguns estão aqui, disse Mike, assinalando a testa, e outros estão aqui, disse, pondo a mão sobre o peito. Esses são os sítios onde sinto que está aquilo que me perguntas. Incorreto, afirmou Verde em voz alta, sobressaltando Mike. Queres tentar de novo? Pausadamente, Mike começou a fazer um percurso pelo seu corpo, perguntando a Verde se o que ele procurava poderia estar nesta ou naquela parte, enquanto ele ia assinalando. De todas as vezes, Verde dava uma resposta negativa. Verde, dou-me por vencido, disse Mike exasperado, depois de ter assinalado quase todas as partes do seu corpo. Onde está? Deixa-me contar-te uma anedota, Michael Thomas. Depois tentas de novo.
Mike notou como naquela situação era singular. Estava ali vestido só com uma túnica junto de um anjo verde, numa terra que realmente não existia na vida que levava antes. E ainda por cima, o anjo ia contar-lhe uma anedota. Quem diria? Aquela casa não era para ser um sítio sério? E o que é que se passava? Era uma vez um homem que se sentia muito iluminado. Começou Verde, desfrutando de cada momento da experiência de contar uma história divertida. Quando sentiu que tinha alcançado um bom nível de iluminação para continuar a sua viagem, chamou um táxi. Verde sorriu de orelha a orelha e fez uma pausa, observando a reação de Michael ao fato de que um anjo conhecesse a palavra táxi. Mike não deu a Verde a satisfação de expressar a surpresa que este procurava obter e reprimiu a sua espontânea vontade de rir. Em troca, esboçou um leve sorriso afetuado. Não obstante, Verde continuou a sua narrativa. Quando o táxi parou, o homem meteu a cabeça pela janela e disse ao condutor: "Estou pronto. Vamos!" O condutor, reagindo à ordem dada, arrancou imediatamente, levando unicamente a cabeça do homem. Verde divertia-se muito com a sua história e novamente olhou para Mike, observando como ele reagia. Este não demonstrou expressão alguma. Olhou para Verde, meneou a cabeça e fez um trejeito em que se lia: "Sim, e depois?" Bendito seja o homem que coloca todo o seu corpo no táxi antes de anunciar que está pronto para partir. Verde estava muito satisfeito com a sua história, apesar de a reação notoriamente contida de Michael, e regozijou-se, encantado, com o silêncio que se sentiu a sua narrativa. "Não pares o teu trabalho", declarou Mike, contendo a custo o desejo de rir às gargalhadas com os modos do gracioso anjo. "O que é que queres dar a entender exatamente com a tua história, Verde?" Michael toma de propósito puro. Toda e cada uma das células do teu corpo humano encerram uma consciência que conhece Deus. Portanto, cada célula tem o seu potencial para a iluminação, o amor e a busca da mudança vibratória. Permite-me que te demonstre aqui mesmo. E dizendo isto, Verde fez algo que perturbou Mike, consternando-o. Chegou-se a ele rapidamente e, com um movimento ágil, deu-lhe uma tremenda pisadela no dedo do pé. "Ai!" gritou Mike, indignado por semelhante abuso de confiança. Que é isso?" Mike sentiu o dedo dolorosamente latejante, agarrou-o e tentou aliviar a dor, como qualquer outro ser humano na sua situação, pondo-se a salivar, a saltitar. "Isso doeu!" gritou para Verde, enquanto viu o dedo tornar-se vermelho e logo a seguir um arroxeadão. "Doeu muito! Acho que me partistes o dedo." "O que é que te dói, Michael?" perguntou Verde de maneira despreocupada, enquanto o via andando pelo quarto fazendo esgares de dor a cada salto que dava. "O dedo! És um sádico verde-limão!" Mike não sabia o que dizia, mas estava furioso. Verde não se deu por achado. Ante o ataque de cólera de Mike, aproximou-se dele. "Não te aproximes!" gritou Mike, estendendo os braços em atitude defensiva. "Não quero outra demonstração de massagem aos pés em estilo angélico. Nem quero saber nada do conceito que tens acerca de terapia podálica. Nem penses em te aproximar." "O que é que eu magoei, Michael?" perguntou Verde de novo e acrescentou: "Não foi o teu dedo?" "Como não?" exclamou Mike incrédulo, enquanto se sentava no chão, em postura de lótus, tratando de equilibrar-se enquanto soprava no dedo. "Então, diga-me, sua graciosa majestade verdosa, o que é que me magoou?" Mike era mordaz, mas o anjo não ligava coisíssima nenhuma para isso. "A nós, Michael, a nós", declarou Verde.
Cada célula do teu corpo está a sentir nesse momento o teu mal-estar. Diz, Michael, diz. Magoaram-nos. Mike repetiu sem muito entusiasmo. Magoaram-nos. Dás-me permissão para fazer uma cura? Perguntou Verde. Sim, respondeu Mike mostrando verdadeiro interesse. Então, declara o consentimento. Dou-te autorização para me curares o dedo, disse Mike. Incorreto, assinalou Verde em voz alta. Desta vez, Mike não necessitava de mapa para não se enganar e tentou de novo. Dou-te permissão para que... Fez uma pausa. Nos cure. Verde não ficou satisfeito com a resposta e insistiu mais uma vez. Michael, dá-nos a tua permissão para se poder realizar a ação. Não me dês permissão a mim para o que fazer. Mike refletiu sobre isso e voltou a formular a frase. Dou-vos a minha permissão para fazer essa cura. Magoaram-nos e todos nós beneficiaremos dessa cura. É assim mesmo! É assim mesmo! Gritou Verde entusiasmado, enquanto aplaudia com regozijo. Corrigiste, Michael Thomas, de propósito puro? Acabas de curar o teu dedo. O dedo de Mike deixou de latejar quase instantaneamente. A cor mudou de roxo para um saudável rosado e todo o seu corpo se sentiu aliviado da dor. Verde aproximou-se dele e desta vez Mike não lhe disse para não o fazer. Michael, sabes o que acaba de acontecer? A voz de Verde era suave e amável. Creio que sim, mas necessito que me expliques. Sentia-se fatigado por causa da lição. A dor tinha o deixado exausto. Verde continuou. Nunca mais te causarei dor, meu amigo querido. Prometo-te. De agora em diante, aprenderás a partir de outras experiências e não a partir da dor. O que acabas de aprender é que a dor de uma das partes afeta todas as outras. É uma experiência comunitária. Não é verdade que agora se sentes cansado? E esta experiência só dissesse respeito ao teu dedo. Como é que tua cara pôde refletir o efeito? Por que é que a cólera se manifestava nela? Foi o teu dedo que me gritou? Não. Foi todo o seu corpo que me gritou. O teu dedo sentiu a dor, mas todas as partes de ti participaram. O dedo foi a fonte do problema, mas asseguro-te que todas as tuas células sabiam o que estava a acontecer. O mesmo sucede com a alegria, o prazer, a paixão e o orgulho interno da verdade. Cada célula sente tudo e possui o conhecimento da totalidade. Verde fez uma pausa para dar realce à sua exposição. Isso também acontece com a iluminação e a busca espiritual. Diz-me então, onde se encontra exatamente a minha iluminação, Verde? Desta vez, Mike procurava uma resposta direta, sem piadas nem pisadelas nos dedos. Reside equitativamente em todas e em cada uma das células do teu corpo, Michael Thomas. Cada célula possui uma consciência da totalidade. Cada célula sabe absolutamente tudo acerca das outras. Cada uma delas participa por completo na vibração do ser humano. Verde calou-se por um momento e sentou-se em frente a Mike, enfatizando. O tempo que passares aqui será destinado à aprendizagem das características do aumento da vibração. Antes de começares, deve aceitar-te a ti mesmo como um conjunto de células que sabem tudo, e não como um conjunto de partes. Creio que não consigo fazer isso, disse Michael com firme intenção. Eu também creio. Verde sorriu de orelha a orelha e pôs-se de pé. Estás pronto? Ainda ressentido pela experiência do dedo, Mike sentiu que se punha de pé de modo involuntário, ao mesmo tempo que replicava. Sim, senhor! Decidiram as horas seguintes ao ensino da anatomia humana e da saúde.
Não era uma aula de medicina, mas sim recomendações para um estilo de vida natural, assim como aplicações práticas para ter boa saúde. Parecia uma torrente contínua de profunda informação sobre cada tema. O que comer, como ter energia, quando fazer exercício e por quê. E também como saber o momento adequado para fazê-lo. Ao longo de todas as lições, Verde punha especial interesse em que Mike entendesse o conceito de nós como um ser, que começou a sentir como se não fosse permitido ter partes. Verde estava de acordo com isso. Mike dormiu maravilhosamente bem nesta noite e não teve mais pesadelo. Pela manhã, Verde estava de novo junto à sua cama. Depois acompanhou Mike ao pequeno almoço, sem deixar de o observar. Desta vez, o anjo começou a explicar-lhe cada um dos tipos de alimento em que ele estava a comer. Verde parecia não se importar com aquilo que Mike ingeria da magnífica seleção de alimentos, mas passou revista a cada grupo deles. Enquanto Mike mastigava, tentando memorizar tudo o que ele ia dizendo. Nos dias seguintes, Mike iniciou um programa de exercícios. Em determinados dias, Verde pedia-lhe que se vestisse com um traje de combate, para que não se esquecesse de como se sentia ao usá-lo. Esses foram os dias em que Mike mais se divertiu. Até esse momento não tinha tido consciência da falta que lhe fazia a sua espada, o seu escudo e a sua armadura. Cingiu-se-os e novamente se maravilhou com a excelente forma como eles se moldavam à sua pessoa. Verde instruiu sobre nutrição, plantas, ervas medicinais e de como se equilibra o corpo de uma forma natural. Mike ficou maravilhado ao saber como as células trabalham unidas, como se soubessem, algo que ele ignorava. Era tudo tão fascinante. Verde explicou-lhe também que havia uma subpolaridade magnética para cada órgão e para cada célula. Todas as células sabiam o que isso era e trabalhavam por si mesmas para conseguir o equilíbrio perfeito. Ao atingir o equilíbrio, cada célula podia rejuvenescer-se a si mesma perfeitamente. Mike aprendeu, pois como o corpo se renova constantemente. No fim, fez uma estranha pergunta a Verde. Ao que parece, as minhas células, quer dizer que nós somos muito inteligentes quando se trata de equilibrar a biologia. Se assim parece, como é que eu não sei absolutamente nada desse processo? Posso contribuir de algum modo para essa situação? A minha mente não tem o conhecimento que as células possuem a respeito de tudo isso. Onde é que eu entro, enquanto Mike? É estranho que me perguntes isto, Michael Thomas, de propósito puro. Verde enfatizou a última parte da frase e Mike soube logo o que vinha a seguir. O teu corpo só tem necessidade que o honres com uma alimentação adequada e com um bom conhecimento do meio ambiente. Também requer que lhe proporciones uma boa manutenção. Ele fará o resto. Até agora, aprendestes como fazer para que ele se sinta confortável, como alimentá-lo adequadamente e exercitá-lo fisicamente. Os seus sistemas estão satisfeitos e ocupados, sem que tu tenhas de fazer mais nada. Chegou o momento de compreenderes a prova do Espírito, porque tens de proporcionar ao teu corpo algo que ele nunca poderia obter por si próprio. Sabes a que me refiro? Mike pensou que sabia. Sim, sei, Verde. Mike sentia-se mais são do que nunca. Já não se envergonhava da sua nudez, especialmente quando estava com Verde, que admirava as alterações graduais operadas gradualmente no aspecto de Mike, e assim lhe fez saber. Verde era como um pai amoroso e, ao mesmo tempo,
como um treinador de categoria internacional. É chegado o momento de fazer uma escolha, aventou Mike. Verde quase explodiu de alegria. Nunca antes um ser humano se deu conta disso em tão pouco tempo. Mike compreendeu que finalmente tinha dito algo acertado e ficou assombrado com a reação de Verde. Angélica Presença saiu disparada a percorrer a sala, mostrando pela primeira vez a sua habilidade para desafiar a gravidade e mudar de forma. Mike podia ter te assustado e não tivesse percebido que a sua exibição era exclusivamente em sua honra. Quando Verde se acalmou, aproximou-se de Mike e colocou-se diante dele. Adorava novamente seu aspecto angélico verde. Embora continuasse com os olhos dilatados pela alegria, sorriu e disse: Michael Thomas, de propósito puro, qual é a tua escolha? Decidi usar os novos dons do espírito e aumentar a minha vibração. Mais uma vez, Mike soube que tinha falado acertadamente. Verde retrocedeu uns passos como se quisesse dar espaço à crescente sabedoria de Mike para que esta aumentasse envolvendo. O anjo estava visivelmente impressionado. Assim se faça a partir desse dia, Michael Thomas. Acertaste. O que as tuas células não podem fazer é usar a parte de Deus que tens dentro de ti, a qual tem o poder de optar por se iluminar a si mesmo. Somente o teu espírito pode fazer isso, embora só o teu espírito possa fazer a escolha. Cada célula saberá que deste permissão, tal como o teu espírito soube quando te magoei o dedo. O teu dedo também saberá quando solicitares uma vibração mais elevada. Neste preciso momento, está a manifestar-te em ti a consciência de nós, Michael. Todas as células sabem qual é a tua intenção. Está na hora de descansar. Tinha sido um grande dia e Mike começava a sentir que já estava a entender mais sobre temas espirituais. Evidentemente, o que tinha feito era muito especial. A caminho do quarto de dormir, Verde comentou que Mike expressara a intenção de alcançar um propósito sagrado, o primeiro de muitos que teria de pedir. Cada vez que fosse apropriado passar para outro nível, a biologia teria de estar equilibrada, além de que devia contar com a permissão para o fazer. Verde estava orgulhoso de Mike e tratava-o com mais respeito do que ao habitual. Quando chegou à porta do quarto de dormir, o anjo pediu-lhe que se voltasse de novo para ele. Michael Thomas, de propósito puro, o habitual é que eu desapareça agora e só volte de manhã. Já conheces a rotina. Estou aqui para te dizer que te amo muitíssimo. Os atributos de uma mudança de vibração têm consequências que deves conhecer e às quais terá de te acostumar. Disse-te que nunca mais te magoaria e cumpri-lo-ei. Tudo o que te acontecer a partir de agora desenvolver-se-á a um ritmo que tu possas controlar. Qualquer dor que sintas virá de ti. Nada voltará a ser o mesmo para ti. Esta noite irás meter-te na cama cedo, sendo um ser humano de um determinado tipo. Amanhã, porém, já serás outro, com todas as provas e propriedades que acarreta uma mudança vibratória. Verde olhou para Mike durante um longo momento e esse sentiu o extraordinário sentimento de honra que o anjo professava para com ele. Mike sabia que isso era diferente. Ansiava por pedir a Verde que lhe explicasse tudo. Qual era a diferença? Sabê-lo-ei amanhã? Explica-me agora. Não verbalizou, porém, nenhuma dessas perguntas, e Verde fingiu que não tinha ouvido aqueles pensamentos. Deu meia volta e saiu lentamente do quarto. Este era um procedimento pouco habitual nele. Notava-se que aquilo estava a mudar e Mike percebia uma ameaça nisso. Falou em voz alta, dirigindo-se às paredes. Suponho que tenho de esperar alguma coisa drástica para poder atravessar o véu que conduz ao lar. Mike sentou-se na cama
Talvez tenha de me converter em anjo antes de chegar lá. Poderia ficar com uma cor especial. Quase desatou a rir ao imaginar isso e, como das outras vezes, esperou uma réplica de algum dos anjos que o estavam a ouvir. Mas só houve o silêncio. Alguma coisa no seu interior já estava a mudar. Sentiu uma vibração na boca do estômago e também calafrios. Sabia que devia meter-se na cama. Mike não dormiu bem nesta noite. Passou-a quase desperto, desejando que fossem 5:30, pois apercebeu-se que necessitava de verde. Sentia sua falta. De súbito, sentiu-se inseguro. De cada vez que adormecia, tinha o mesmo sonho. Aquilo estava ali, olhando-o ferozmente. E de cada vez, essa coisa horrível apanhava-o e destruía-o. Quando aquilo estava a esquartejá-lo, acordava banhado em suor e cheio de ansiedade, escutando seus próprios gritos que ao despertar cessavam bruscamente. A seguir reinava mais absoluto silêncio. Quando tornava a adormecer, tinha o mesmo sonho. Quantas vezes podiam matá-lo? 5? 6? A situação parecia interminável. A sua morte repetia-se uma e outra vez, cada uma delas com uma ligeira variante. A cada ocasião, o sonho tornava-se mais real. Finalmente, não conseguiu aguentar mais e começou a soluçar. Fê-lo durante um bom bocado, consciente de que estava a esvaziar toda a sua alma na almofada. Não se lembrava de ter experimentado em toda a sua vida uma aflição tão profunda. Nem sequer a morte dos seus pais lhe provocara tal descarga emocional. Chorou ruidosamente e, ao seu pranto, converteu-se em lamentos. Mike tinha perdido o controle. Chorou por si mesmos e pelos seus pais. Chorou também pelo amor perdido e por todas as oportunidades perdidas. Sentia que aquilo o matara e assim chorou pela sua própria morte. Estava transtornado de pensar, sendo incapaz de controlar os estremecimentos do corpo, o qual tratava de detectar novas zonas de dor para mergulhar nelas e poder reagir. Por fim, conseguiu dormir algumas horas, pois ficara completamente exausto. Mas algo estava mal. Quase não havia luz. Onde estava Verde? Por que eu tinha deixado dormir tanto? Levantou-se e sentiu imediatamente uma dor nos músculos abdominais. Devido à crispação dos intestinos causada pelo choro compulsivo da noite anterior. Levou as mãos às costas. Caramba! Estamos a sentir-nos muito mal, ouviu-se a si mesma dizer ao corpo. Foi ao quarto que fazia da sala de jantar, mas não havia vestígio de comida. Vestiu a túnica verde e pôs-se a procurar o anjo. Notou que os quartos, que lhe eram tão familiares, tinham começado a adquirir um tom verde acastanhado. Tratar-se-ia simplesmente de um efeito da luz? E falando de luz, parecia ter havido uma falha de corrente. Onde estava Verde? O que se passava? Verde, onde estás? Não houve resposta. Percorreu a casa, mas não encontrou o anjo em lado nenhum. Finalmente, esfomeado e cansado, foi ao quarto onde Verde lhe dera as lições muitas vezes e sentou-se. Estava perplexo e sentia que começava a invadi-lo um negrume que era inaudito nesta viagem. Reconheceu-o. Era a mesma depressão que experimentara durante muito tempo em Los Angeles, antes de ter começado toda a história. O que se passa? Perguntou Mike em voz alta. Só houve silêncio. Onde estão todos? Azul? Laranja? Verde? Ei, rapazes, preciso de vocês! Silêncio. Mike apercebeu-se de que a depressão começara a tomar conta da sua personalidade. Não passaria muito tempo antes que caísse no mesmo buraco, onde não lhe importava nada nem ninguém. Mas negou-se
a permitir que isso ocorresse de novo. Muito bem, rapazes. Se não queres ajudar-me, então faloei pela via difícil. Seja lá o que for que isso implique. Mike agarrava-se desesperadamente à esperança de obter alguma reação por parte de alguém. Voltou ao quarto de dormir e observou o que havia ao seu redor. Depois foi ao armário. Ao abri-lo, recordou-se do mapa. Talvez esse lhe fizesse alguma revelação. Sempre o fizera quando as coisas corriam mal, nesta estranha terra do eterno presente. Encontrou facilmente o pergaminho e desenrolou-o, mas não estava preparado para o que ia ver. Ficou a olhá-lo fixamente, incrédulo, para logo aguardar parcimoniosamente. Tornou a meter-se na cama, sem tirar a túnica, e tapou-se com a manta. Era já uma da tarde, mas não se importou. Ficou ali a olhar para a parede. Com respeito ao mapa, no lugar onde estava sempre o indicador, estás aqui. Havia apenas uma mancha negra, nenhuma palavra. Não havia sinais no mapa. Deixara de funcionar, perdera sua magia. Seria possível aquilo tivesse entrado na casa durante a noite e o tivesse assassinado? O que tinha ele experimentado enquanto dormia? Sonhos ou realidade? Aquilo teria também mortos ou anjos? Como era possível? Estava a lutar contra a depressão e o negrume. Tentou compreender tudo e forçou a sua mente, tratando de recordar qualquer coisa, dito por Verde, que pudesse explicar a situação. Por entre a névoa escura que invadia sua consciência, recordou o anjo quando ele garantia que qualquer dor que sintas provirá de ti mesmo. Nada voltará a ser o mesmo. Amo-te muitíssimo. Tratar-se-ia de uma despedida? Lembrou-se do que os grandes anjos brancos lhe disseram ao princípio. Nada é o que parece ser. Mike tinha de desistir. Acreditava em Deus e tudo aquilo era uma estratagema, uma prova. Fez então a única coisa de que se lembrou. Levantou-se e colocou a armadura. Não a sentia muito cômoda, pois pesava mais do que antes, e a espada parecia-lhe uma estupidez. Não se importou. Segurou-a com orgulho e falou em voz alta: Nada vencerá o meu espírito. Proclamo a vitória sobre a minha depressão. Não houve resposta, apenas silêncio. Palavras vãs. Não houve manifestação de amor ou de respeito. Sentiu que nada nem ninguém se importava com Michael Thomas. Essa terra estava completamente vazia. Era o único que estava ali. Mike lutava pela sua sanidade, mas não se daria por vencido. Dirigiu-se à sala de aprendizagem e ocupou seu lugar na carteira, completamente ataviado para o combate. Permaneceu ali até ao pôr do sol, esperando e viajando. No meio do absoluto silêncio de uma terra carente de sons. Contudo, continuou ali sentado, alerta. Não sabia o que esperava, mas negava-se a abandonar-se à escuridão da depressão a que oderaria tão convincentemente antes de se internar naquela terra formosa. Por fim, adormeceu na penumbra da sala, mas dessa vez o seu sonho não foi conturbado. Começava a criar paz ali, onde dantes não havia. O seu poder para realizar isso tornava-se cada vez mais evidente. Enquanto dormia, a sua espada oscilava e cantava para si.
respondendo ao novo índice vibratório do valioso ser humano a que pertencia. Mas Michael Thomas não estava consciente disso. O seu escudo resplandecia ligeiramente, reagindo às novas instruções de uma biologia que se transformava. Mas Michael Thomas não estava consciente disso. A sua armadilha mantinha-o a uma temperatura agradável, respondendo ao novo conjunto de instruções espirituais, provenientes de uma fonte de sabedoria que acabava de despertar no DNA de Michael. Mas Michael Thomas não estava consciente disso. Todas as células do seu corpo estavam a sofrer uma transformação, e essa metamorfose estava quase terminada. Dormiu verdadeiramente bem. Na manhã seguinte, quando despertou, a situação alterara-se. Continuava sentado na carteira onde passara a noite, mas o salão estava mais alegre e mais luminoso. Levantou-se e pôs à prova sua mente. É estranho, mas aquilo em que pensou em primeiro lugar não foi se continuava sozinho ou não, mas se sentia bem. A depressão desaparecera. Apercebeu-se que trazia vestido o traje de combate, mas de certo modo já não o notava. Enquanto caminhava energeticamente para a sala de jantar, a ver se ia passar mais um dia de fome, notou o delicioso aroma de um bom pequeno almoço. Soube então que tudo estava bem de novo. Comeu como nunca. Dado que estava esfomeado, quase faminto, devorou a comida que lhe tinham preparado. Desfrutou imenso da sensação de bem-estar. De repente, apercebeu-se que estava a cantar em plenos pulmões, com a boca cheia. Oxalá a minha mãe pudesse ver-me agora, disse, verbalizando os pensamentos em voz alta, enquanto mastigava alegremente. Tinha as comissuras dos lábios bem sultadas de gemas de ovo. Também se envergonharia das minhas maneiras, pois acredita que ela está muito orgulhosa de ti, Mike, afirmou o verde aparecendo pela fresta da porta. Todos estamos. Mike levantou-se para mostrar respeito ao teu amigo verde. Estava encantado por tornar a ver o anjo. Verde! Gritou de alegria. Não sabia se voltaria a ver-te. Por favor, sente-te aqui comigo, amigo. Mike voltou a sentar-se e continuou a comer. O enorme anjo dirigiu-se à mesa, sentou-se na sua frente e esperou que Mike iniciasse a conversa. Sabia que o seu amigo humano tinha dúzias de perguntas a fazer sobre o que ocorrera no dia anterior, mas queria saber quanto tempo demoraria até começar a fazê-las. Houve um silêncio enquanto Mike cantarolava e comia ao mesmo tempo, olhando com os olhos brilhantes e sorrindo como um tonto. Verde observava aquele comportamento e examinava o corpo de Mike com o olhar, reparando no traje de combate. Sem se poder conter mais, comentou sorrindo. Que linda espada! Mike riu às gargalhadas com observação, lembrando-se que fora esse o primeiro comentário que Verde fizera à sua chegada. A comida que estava a mastigar saiu disparada da sua boca qual metralha, espalhando-se por todo lado. Ao ver isto, o grande anjo verde também começou a rir. Então, abraçaram-se afetuosamente. Era a primeira vez que era permitido a Mike tocar no anjo daquela terra, e intuitivamente sabia que agora era apropriado fazê-lo. Nenhum dos dois conseguia parar de rir. Neste momento, Mike apercebeu-se que estava a dançar com o grande anjo verde ao ritmo da música do seu espírito, pisando os deliciosos pães que tinham caído da mesa com a excitação. De repente, Mike apercebeu-se que tinha um pedaço de bolo de amora entre os dedos dos pés. A sala estava numa barafunda, mas ele não se importava. Voltou a sentar-se e sentiu uma opressão no peito por causa da agitação da euforia. Teve de fazer um esforço para se recuperar do efeito das manifestações de júbilo. Finalmente,
disse a Verde, que se encontrava à sua frente: sabes uma coisa? Tinha certezas que ias voltar. Como é que estavas tão seguros disso? Porque me disseste que gostas de mim. E gosto muito, reiterou Verde sorrindo de novo. Mike deu um piparote a um dos inúmeros fragmentos de comida que estava espalhada por todos os lados. E após uma pausa: Verde, é verdade que meu pai e minha mãe me podem ver? Esta era a pergunta mais importante para ele. Recordou o comentário que o anjo fizera ao entrar na sala momentos antes. Que essa seja sua primeira pergunta é uma amostra da tua nova consciência, Michael Thomas, de propósito puro. Às vezes, nós, os anjos dessa terra, fazemos apostas sobre qual será a primeira pergunta que a pessoa fará, depois de enfrentar o desafio do caminho. Mas tu ainda não fizesse aquela que os outros costumam fazer. Apesar de já estarmos aqui há um bom pedaço de tempo, ainda não fizesses a tal pergunta, e em vez disso, perguntaste pelos teus pais. Na verdade, estou peramente um ser humano muito especial. Mike não podia afirmar com segurança, mas acreditava que Verde estava um pouco emocionado. Se é possível que tal coisa suceda a um anjo. Depois de pausa, Verde falou de novo. Sim, Michael Thomas, os teus pais podem ver-te e estão muitíssimos orgulhosos de ti. O anjo esperou que Michael lhe fizesse mais perguntas, mas Mike refletiu sobre o que Verde lhe dissera e comentou. Creio que sei exatamente o que aconteceu ontem. Verde meneou a cabeça e disse, de verdade? Então explica-me. O anjo era todo ouvidos. Normalmente, nesta altura do processo de ensino que se aplicava a um ser humano na casa de biologia, o anjo dedicava todo o seu tempo a tratar de explicar ao perplexo discípulo para onde tinham ido todos no decurso do dia anterior e o motivo da horrível e solitária jornada em aparente escuridão espiritual. Eu mudei, Verde, tal como vaticinaste. Sinto-me diferente. Sinto-me. Fez uma pausa momentânea e continuou. Sintomo-nos investidos de poder. Tenho um conhecimento sobre ti, Verde, que antes não possuía. De algum modo, passaste a ser o meu mestre e a exercer o papel de... Procurou a palavra adequada, mas a pausa alongou-se demasiado. O anjo interveio. Família? Sim, assentiu Mike rapidamente. Começava a sentir-se introspectivo, mas continuou. Pensei que o sucedido ontem era uma prova, mas não era. Verde continuava a escuta, permitindo que Mike expressasse suas ideias a respeito do que se passara. Sei que no fim me darás os detalhes do que aconteceu e creio saber por que aconteceu. Mike falava lentamente e com intenção, como faria um instrutor. Verde, cada uma das células do meu corpo sentiu um abandono. Foi como se eu me tivesse apagado e morrido. Não havia consolo em parte alguma. Nem sequer a minha própria mente era capaz de me dar uma só razão para existir. De algum modo, eu era um ser humano neutro. Quando olhei para o mapa, foi quando percebi o que se passava. Tratava-se de um sinal para minha mente e dei-me conta do que acontecia. Verde estava impressionado. Nunca antes um estudante da Casa Verde fora tão preciso e consciente das características da mudança vibracional. Habitualmente, era preciso muito tempo para as poder explicar. O anjo sabia que estava perante um ser especial, Michael Thomas. Sentindo-se orgulhoso do seu aluno e amou-o ainda mais. Mike continuou. O mapa também estava morto.
eu encontrava-me no limbo. Então, soube o que estava a acontecer. Para receber o dom espiritual do propósito, tinha de passar por uma espécie de renascimento. Foi como se a energia se tivesse apagado da minha existência durante o dia inteiro para ser restabelecida, depois num novo circuito. Senti que se fosse capaz de conservar a postura nesse transe no fim, ficaria bem. Para conseguir isso, vale-me de uma visualização na qual tu aparecias e dizia-me que me amas. Foi a única coisa que funcionou. Quando pensava em ti, conseguia concentrar-me na razão por que estou aqui. Mike olhou para Verde e sorriu, tentando ocultar os seus olhos cheios de lágrimas. Tenho razão? Praticamente não me sobra nada para acrescentar, Michael Thomas, de propósito puro. Verde pôs-se de pé para enfatizar o que dizia. Dir-te-ei o seguinte: quando pensavas no meu amor por ti, não era somente em mim que pensavas. Eu faço parte de um coletivo, Michael. Quando falas comigo, estás a falar com a totalidade. Tu também és parte dela, mas não a percebes como tal. À medida que a vibração for subindo de nível, compreenderás todas estas coisas. Quando sentias o amor daquele a quem chamas verde, também estavas a sentir o amor de azul, o de laranja, o amor de teus pais, assim como de todos aqueles que vais encontrar ao longo do caminho. Ainda não os conhece, mas eles conhecem-te. Todos somos um, Michael, e tu percebestes isso no momento de maior necessidade. A tua intuição impôs-se. Que dom possuis já? Mike sabia que ainda havia mais, de modo que permaneceu em silêncio, esperando que Verde ordenasse seus pensamentos e continuasse a falar. Tudo o que expressaste é correto, meu sábio amigo humano. Para poderes passar para um nível superior, há um período de desafios. Constitui um lapso de tempo no qual todos os que integramos o coletivo devemos afastar-nos para permitir que mudes. Não podemos fazer nada por ti durante esse período, já que a nossa energia interferiria no processo. Tu estás espiritualmente capacitado para levá-lo a cabo. Sentiste a perda da tua família, Michael. Também sentiste desamparo e vazio durante o breve lapso de tempo em que tivesses de ficar só. A única coisa que te manteve centrado foi o amor, e eu, como instrutor desta casa, nunca poderia dar-te a solução que encontraste por ti mesmo, na escuridão. Felicito-te pela percepção e maturidade que demonstraste nesse sítio. Verde fez de novo uma pausa para deixar que Mike assimilasse o conteúdo. Tens agora alguma outra pergunta a fazer? Sim. Isto vai acontecer de novo? Sim. Voltará a acontecer de cada vez que passes para um novo estado vibratório. E o que eu posso fazer para resolver isso melhor para a próxima vez? Verde olhou de frente e falou seriamente. Terás que reconhecer que isto está a ocorrer e procurar manter-te ocupado com outras coisas. Não deves prender-te à situação, não esquecendo que é passageira. É necessário dar-te um caráter cerimonial. É preciso honrar o processo, mesmo que nesse momento esteja imerso na escuridão. Faz exatamente o que fizeste, Michael Thomas, de propósito puro. Sente o amor que está implícito no dom. Mike compreendeu tudo isso e assimilou. As lições continuaram ao ritmo lento nos dias seguintes. Havia mais ensinamentos a partilhar por causa do novo índice vibratório de Mike. Foram-lhe transmitidos conhecimentos subtis, respeitantes ao corpo, e foram-lhe mostradas diversas maneiras de saber se havia algum desequilíbrio. Verde explicou em que consistiam os novos padrões de sono, e assim
como as novas preferências alimentares que podiam acompanhar cada mudança vibratória. Era preciso memorizar tantas coisas. Aproximavam-se os últimos dias na Casa Verde e o anjo abordou um novo tema, nunca antes tratado. Estás preparado para falar de sexo? Perguntou. Mike quase caiu da cadeira abaixo com a impressão sofrida. Olhou para o seu enorme amigo verde para ver se ele estava a gozar com ele. Deves estar a brincar, Mike sentia-se perturbado. Não estou. Mike falou então em voz baixa, como se alguém mais pudesse ouvir. Verde, esse não é um tema próprio para anjos. Trata-se de algo que os humanos fazem no escuro. Tem a ver com a luxúria. E mais, admira-me muito que utilizes essas palavras. Depois, desviando o olhar para um canto da sala, acrescentou: não creio que devamos tratar desse tema num lugar tão sagrado como este. Verde mostrou-se inflexível. Não é o que pensas, Michael. A tua reação ante esse tema é unicamente a percepção que vocês humanos têm a respeito dele. Trata-se de uma questão biológica e é por isso que estás aqui. O anjo guardou silêncio, permitindo que Mike desse tempo a si mesmo para pensar no que acabara de ouvir. Mike resignou-se. Sabia que não podia escapar a nada do que Verde tivesse para lhe ensinar. Viera à sua mente imagens de uma aula de educação sexual na faculdade, na qual um infeliz professor teve a difícil tarefa de explicar a um grupo de rapazes aquilo que na realidade eles já sabiam. Durante todo o tempo que durou a exposição do tema, os alunos não pararam de rir a socapa, aos estilos das meninas, olhando uns para os outros com cumplicidade. A maioria teria preferido estar noutro lugar. Era um tema demasiado íntimo. Verde, temos que tratar desse tema? Sim. O que aconteceu em seguida mudaria para sempre a visão de Michael Thomas no respeitante às relações físicas entre os seres humanos. Verde falou com eloquência, como se estivesse a basear-se na sua experiência pessoal, apesar de ser assexuado. Explicou que o sexo era um dos aspectos espirituais da biologia. Descreveu perante um Mike atônito qual era o verdadeiro propósito da sexualidade e o que os homens e as mulheres deviam obter dessa experiência à parte dos filhos. Falou sobre a elegância que implicava elevar simultaneamente a consciência de dois indivíduos, atingindo conjuntamente o clímax de uma emoção, da determinada forma. Deu exemplos de como funcionam as coisas no plano espiritual do corpo quando a paixão minada forma. Deu exemplo de como funcionam as coisas no plano espiritual do corpo quando a paixão era controlada e canalizada de modo específico. O sexo era um verdadeiro catalisador da iluminação. Durante a explicação, Mike permaneceu calado. Nem posso crer, disse apoiando a cabeça entre as mãos. Sempre acreditei que era um tema sujo, algo que não se podia referir. Caramba! Isso é que é um conceito. Espera que os padres se interem disso. Mike estava a dizer piadas, mas na verdade o conceito ultrapassava aquele jovem campesino que tinha aprendido sobre este tema unicamente através da observação do comportamento animal, quando era criança, e anos mais tarde através dos fragmentos de informação distorcidas recebidos dos seus amigos, adolescentes como ele. Captou imediatamente o assunto e levantou a cabeça exclamando: Verde, quanta coisa eu aprendi! Podia ter vivido essa experiência com uma mulher que amei. Agora é demasiado tarde. Não seja severo com a tua conduta, Michael. Nem tudo é o que parece. Embora tenhas recebido essa informação um pouco tarde, ela terá o seu propósito enquanto segues o teu caminho.
O importante disso é a informação em si mesma, embora sua explicação te possa parecer deslocada à tua viagem. Na chave está entre alteres a tua atitude e olhares para o processo como uma coisa sagrada. Isso ajudar-te a honrar tua biologia, mais do que já honras. Verde tinha razão. Mike era um ser humano do sexo masculino, que continuava a ter as suas fantasias, seus sonhos, inclusive num sítio como aquele. Chegara o momento de começar a honrá-los, em lugar de os perceber como algo mau ou sórdido. Significava muito para ele. Compreendeu como tudo aquilo se encaixava na perspectiva de conjunto e, sentindo-se mais completo, agora essas partes do teu corpo consideradas íntimas podiam integrar-se no nós com mais respeito. Mike riu ao pensar nisso. Verde observou o seu processo e sorriu como resposta. No dia seguinte, chegou o momento de partir. Mike vestiu a roupa nova que lhe fora proporcionada magicamente na Casa Verde. A experiência da sua estadia ali tinha sido a mais profunda de toda a sua vida. Não soube o que dizer quando parou no umbral da porta da casa, recebendo o cálido sol e acompanhado pelo anjo. Sentia-se muito bem. Seu traje de combate luzia esplendidamente sobre a roupa nova, cujos materiais tinham sido selecionados para lhe proporcionarem uma agradável sensação. Tanto as roupas quanto o equipamento moldava-se perfeitamente ao corpo. E sentia-se maravilhado porque aqueles que tinham confeccionado a sua roupa estavam a par da sua nova medida, adquirida através do exercício físico que praticara durante as semanas que ali passara. Verde olhou para ele detalhadamente e, por um momento, pousou a vista na arma de Mike. Estava prestes a dizer algo quando Mike o interrompeu. Já sei. Que linda espada! Desta vez foi o anjo que soltou uma gargalhada. Tiraste as palavras exatas da minha angelical e verde boca. Fez-se um incômodo silêncio. Enquanto os dois permaneciam sob os cálidos raios de sol, Mike foi o primeiro a falar novamente. Promete-me que nos tornaremos a ver? Prometo-te, afirmou Verde no mesmo instante e sem reservas. Queres perguntar-me alguma coisa? Mike pronunciou essas palavras recordando o protocolo das 2 casas anteriores. Antes de partir, em cada uma delas tinha-lhe perguntado se amava a Deus. Sim, tenho que te perguntar uma coisa e já sabes o que é. Verde olhou intensamente para Michael Thomas. Queres responder sem que te faça pergunta? Sim, disse Mike cerimonioso. Amo a Deus com todo o meu coração. O meu propósito é puro e o meu corpo é uno com o vosso espírito. Estou mais perto da vossa vibração do que dantes. E essa proximidade tem um sentimento de propósito, sacralidade pertença. Estou a caminho do lar. Não havia nada que Verde pudesse acrescentar, diferentemente das vezes anteriores, nas quais o anjo simplesmente entrava na casa sem dizer mais palavra. Desta vez foi Mike quem se pôs em marcha sem dizer adeus. Cheio de confiança, tomou o caminho e dirigiu-se para o norte, rumo às colinas, onde se encontrava a próxima casa. Verde ficou no alpendre até que Mike saiu do seu campo visual e do seu ouvido. Então, falou em voz alta, aparentemente para si mesmo. Michael Thomas de propósito puro. Se sobreviveres à próxima casa, realmente serás o guerreiro que eu acredito que és. E ficou no alpendre à espera. Não se passou muito tempo antes que a detestável e feia criatura verde escuro passasse silenciosamente diante da casa, arquitetando a sua sinistra perseguição. Passou olhando de frente para Verde, mas o anjo
não disse nada, nem lhe deu nenhum reconhecimento ou resposta. Sabia tudo acerca de aquilo e sabia que em breve também Michael saberia. O anjo sorriu ao pensar nisso. Será um grande encontro, exclamou. A seguir, deu meia volta e entrou na Casa Verde. Ufa! Às vezes até falta fôlego, gente. Esse livro é incrível. Espero que vocês estejam gostando. Quem está ouvindo o livro pela primeira vez, essa parte, volta lá atrás, ouça o livro inteiro. Gente, é muita contribuição. É um livro incrível, onde você olha para dentro de você. Como seria você se permitir e dar esta oportunidade a você? Você é um ser grandioso e glorioso. Como seria você reconhecer isso? Muita gratidão por vocês estarem aqui conosco no nosso canal Um Caminho para a Luz. E em breve daremos continuidade nessa leitura incrível. Gratidão!